Thiago, tu que é o âncora. Me botaram aqui no cantinho dizendo que eu falo demais. Então eu tô aqui no cantinho hoje, bem comportado. E eu prometo que o convidado hoje vai falar mais do que eu. Só um pouquinho. Me botaram de castigo no cantinho. Alguém vê que tu tá no cantinho? É que eu sou um cara no cantinho grande igual, né? Mas é no cantinho. Não é estão gravando só ou tem vídeo também? Tem vídeo, claro. Ao vivo, Vídeo ao rapaz. vivo. Não acredito. Ao vivo. Mas tu, Sério? com essa tua cabeleira, cara, tu tá louco? Tu acha que a gente não ia botar isso ao vivo, cara? Ah, mas ninguém me avisou, cara. Ô, mas tu tá lindo, Agora cara. o medo pegou. O Tu medo. tá lindo, nós estamos ao vivo. O medo. Viu? É o Capitão Gancho. Galera, boa tarde a todos, né, que estão assistindo isso agora, vão assistir depois. Prazer estar aqui com vocês. Mais uma tarde a gente fazendo o nosso Beprocast. O Beprocast está se tornando um prazer, algo bacana mesmo de fazer, aonde a gente descobre depois coisas que até então a gente achava que sabia, depois vai conversando, batendo papo e vai vendo que é bacana, a história da história das pessoas. Aos poucos a gente vai falando da agenda, quem vem amanhã também. Aos poucos a gente vai conversando bastante. Eu sou o professor Thiago Proença, estou aqui com o Marcelo Duarte, que é o gestor da Bepro, e hoje a gente tem um grande convidado, amigo nosso, vai explicar um pouco da história dele. A história é longa, muito longa, tem muita história esse homem, muita coisa. 49 aninhos, né? Embora não pareça. Não, parece 48,5, mas estamos bem. Mas estamos grandes, estamos bem. E ele vai contar um pouquinho, né, da história dele e também da relação dele conosco. Que tipo de trabalho que ele fez aqui dentro da Bepro que fez mudar muito a nossa forma de pensar e tal. Só que antes, eu quero começar com uma frase. Quem sabe tu já conhece essa frase. A frase é a seguinte: a gente não cresce com os anos. A gente cresce com os danos. Conhece essa frase? Conheço. Conhece? Conheço. Gosta da frase? Gosto bastante, uso bastante essa frase. Usa bastante a frase. Então, quando eu estava dando uma olhada no material do Felipe, mesmo conhecendo, a gente sempre vai procurar, vai olhar e começa a tentar pegar algumas coisas. Eu vi essa frase que ele falou e eu achei muito legal. Eu vou repetir. A gente não cresce com os anos, a gente cresce com os danos. Eu acho que ela é... Olha aí, ó, galera. Então, para começar, a gente começa falando um pouco de ti, óbvio, falando um pouco da tua trajetória e também falando da tua relação, e depois eu vou te fazer uma pergunta bem direta. Tá. Já que tu trouxe essa frase, né? Essa frase, ela realmente fala muito do que eu acredito, né? Não é minha. E ela me remete a uma outra frase que, para mim, talvez seja uma das frases que eu mais utilizo, que mais eu guarde para mim, que é uma frase de um cara chamado Andrew Salomon. Ele até teve no Fronteiras do Pensamento, aqui no Rio Grande do Sul, nessa última edição. E ele tem uma frase que fala assim: nós não procuramos a nossa identidade. A gente não procura as experiências dolorosas que talham a nossa identidade, mas a gente procura a nossa identidade na esteira das experiências dolorosas. Então, eu não procuro a dor, mas a dor sempre vai ser inevitável na vida. Sim. E a gente procura a nossa identidade justamente no que a gente aprendeu naqueles momentos de dor. Né? E quando a gente para refletir um pouco sobre esses pensamentos, né? Cara, é verdade, né? Acho que com o tempo, eu vou trocar uma ideia contigo sobre isso também, o tempo, né? A experiência, os medos, o que muda no momento onde a gente é inexperiente, digamos assim, em relação ao medo, e depois com mais experiência. Mas para começar então, fala um pouquinho de ti, Felipe, mostra pra galera quem tu é e tua relação com a Bepro. Bom, eu sou o Felipe Guetens, eu trabalho com bem-estar nas organizações, né? Eu acredito que as empresas podem ser lugares onde as pessoas queiram estar, não lugares que elas precisam estar. Faço isso fruto de um propósito, né? De alguma forma, fazer o mundo um lugar de maior bem-estar emocional. Né? Eu vejo o mundo passando por uma grande ruptura, né?
Aliás, eu me associo a muita gente que pensa isso, né? Então, eu vou citar aqui o Otto Scharmer, que é um professor do MIT, que ele cita que o mundo passa por 3 grandes rupturas. Eu vou direto na emocional, que ele fala que a gente nunca experimentou tanta ansiedade, depressão, burnout e suicídio. Então, eu, por ter vivido na pele algum desses aspectos, dessa ruptura espiritual, depressão, burnout, ansiedade. Passou por tudo isso? Passei, né? Pensamentos suicidas de um momento lá que eu cheguei a tomar essa decisão. Então, eu dei significado para isso que eu vivi, né? Transformando isso num propósito de vida. Então, eu comecei na área de administração e marketing, né? E nos últimos aí 6, 7 anos, eu migrei para a área do desenvolvimento de pessoas, né? Onde eu fui buscar várias formações na área. Neurociência, psicologia, coaching, e transformei isso numa missão, né? Então, dentro do Bem-Estar Instituto hoje, eu tento levar essa metodologia, essa forma de pensar para as empresas, para que as pessoas que lá estão se desenvolvam como profissionais, mas que também esse lugar, essa empresa, seja um lugar de cura. É um lugar de desenvolvimento, de crescimento, não um lugar de adoecimento. Tu acha que realmente é possível as pessoas passarem por um processo desse tipo dentro de uma empresa e terem um processo de cura? Tu acha que isso é possível? Eu acho assim que existe todo um movimento hoje, né, chamado capitalismo consciente, e muitos autores, né, que estão escrevendo sobre isso, e vários consultores e CEOs de grande empresa, eu posso citar aqui o Whole Foods, por exemplo, que já escrevem sobre isso, sobre empresas que curam, né? Mas as empresas que curam ainda são minoria, mas são empresas que elas começam a existir a partir de um propósito, né? E esse propósito está além do lucro, e esse propósito é para curar alguma chaga. Né? Por exemplo, no livro Empresas que Curam, o autor, o Cisadi, o Raj Sisodia, ele conta a história de alguma dessas empresas. Uma que eu me lembro agora é uma empresa que na Índia que faz tapetes, né? E é uma da referência mundial nos tapetes que eles fazem. E eles só contratam as mulheres das castas mais inferiores na Índia, que são aqueles que são intocáveis, né? Dando para essas mulheres autoestima, né? Suporte social, suporte emocional, educação, né? Então, isso sim, existem empresas que podem curar. Agora, quando tu começaste a fazer a pergunta, tu levantaste, tu acha que é possível alguém passar por um processo desse e se curar? Eu acho que se a empresa faz a pessoa passar por um processo de burnout, de depressão, de ansiedade, ela não está curando, ela está fazendo a pessoa adoecer, né? E a pessoa vai ter que se curar sozinha, de outra forma, fora daquele lugar. Sim. Entendeu? Ela precisa de ajuda, enfim, qual ajuda necessária. Infelizmente, hoje, cara, o ambiente que a gente vive, ele é extremamente competitivo, totalmente voltado para o lucro, que eu não acho errado, eu sou capitalista. Né? Só que eu começo a ver o capitalismo de outra forma. Eu começo a ver o capitalismo com maior consciência, né? E eu acredito que as empresas elas podem trabalhar por um propósito. Elas podem ter uma liderança que serve a esse propósito. Ela pode ter uma cultura que reflita esse propósito. Sim. Né? E ela pode estar numa relação ganha-ganha com todos os seus stakeholders. Não aquelas relações predatórias que a gente vê. Só que isso vai ter que passar por uma mudança estrutural muito grande, né? Na maioria das empresas, o líder ele é avaliado pelo resultado na vírgula, no número. Não necessariamente por outros indicadores, como o bem-estar daquela comunidade, daquele sistema que ele gerencia. É quanto tu vende. Exatamente. Assim. E a gente vê, então, números hoje que começa a ter instituições voltadas para medir essas empresas mais humanizadas, conscientes, e a gente vê que elas são muito mais rentáveis. Né? E grupos de investimentos, o maior grupo de investimento do mundo, que é o BlackRock, ele já colocou como uma premissa deles, eles só investem em empresas que sejam humanizadas, que existem e têm um propósito claro,
né, que o propósito ele tem que se transcender a empresa, né? O propósito está na intersecção entre uma necessidade do mundo e um talento e uma força. Né? Sim. E isso a gente pode levar para os indivíduos também. Né? Então, tem uma frase que diz que quem tem um porquê enfrenta quase qualquer como. Né? Então, esse propósito maior faz o indivíduo ou a empresa ter mais força, mais motivação para seguir em frente mesmo diante de um grande problema, de um grande desafio, de um grande medo. Né? Por isso que uma das coisas importantes para as pessoas passar por um momento de muito medo, de muita ansiedade e tal, é ter claro um objetivo, um propósito maior que vai dar para ela aquela força, aquela motivação intrínseca maior para que ela alcance e almeje algo maior e alcance seus objetivos. Enfim. Tu sabe que... tu conhece a BPRO já de algum tempo, porque a gente trabalhou junto de alguma forma aqui dentro, e o Felipe foi um cara que nos ajudou. É óbvio que o nosso papel aqui, o nosso objetivo não é fazer propaganda da BPRO. A gente está aqui para trocar uma conversa, trocar uma ideia com pessoas de várias áreas que tem a ver, óbvio, com o nosso público. E o nosso público hoje são profissionais da área da saúde, principalmente educação física e fisioterapia, e que têm um objetivo, digamos assim, de se tornarem, ou já são empreendedores. Mesmo que seja um personal, que ainda não sabe que ele é uma empresa, até um dono de academia, um grande gestor. Esse é o nosso público, as pessoas que a gente conversa. Então, eu queria que tu, dentro do que tu entende, que tu enxergou na BPRO, que tu viu na BPRO quando a gente pediu ajuda para ti, né? A gente pediu ajuda naquele momento. Explica um pouquinho sobre isso, senão eu vou começar a contar essa história. Eu quero ver o que tu enxergou aqui, porque depois eu tenho outra pergunta que vai ao encontro disso para essa galera que está começando a ter a sua empresa, que quer ter sua empresa. E como que eles poderiam começar a ter esse tipo de perfil de cultura empresarial, criar essa cultura empresarial lá no início? Bom, o que eu vi na BPRO, né, lá no começo do nosso processo, foi uma certa... Quebra da real aqui? Uma certa confusão, né, em relação ao norte da empresa. Principalmente em relação aos sócios. Deixa eu coçar meu bigode aqui. E é bom tu explicar isso, né? Assim, é interessante isso. Já está tratado, está curado já. Então, eu vi assim uma certa dificuldade, né, em relação à visão. A coisa parecia um pouco... tinha um norte, mas não estava claro, na minha percepção, a gente já conversou sobre isso, com os diretores da empresa, como chegar lá. A forma de caminhar e que caminho seguir, que caminho trilhar. E isso gerando uma certa confusão também com os colaboradores. Né? Então, a gente fez, né, um diagnóstico desse momento e um diagnóstico também de desenvolvimento de competência de todos, né, inclusive de vocês dois, do Marcelo e do Thiago. É uma análise 360, onde a gente avaliou o perfil de vocês, das lideranças. E foi um trabalho paralelo de, então, encontro do propósito da BPRO. E aí a gente fez um trabalho legal dessas valências, né, e das competências e das principais forças que a BPRO tinha. Né? E eu acho que isso trouxe muito empoderamento para todos, né, e muito orgulho para todos. E isso, junto com o processo de tomada de consciência, principalmente de vocês dois, né, em relação à forma como vocês lideravam, né, e como vocês se percebiam nesse lugar de vocês, né, para a gente partir para essa transformação. Né? Então, aconteceram algumas coisas paralelas. Foi esse trabalho de vocês, foram o desenvolvimento das competências, essa análise das competências a serem desenvolvidas individualmente. Né? Então, a gente desenvolveu esse propósito que eu acho que daí deu clareza para todo mundo, né? De onde queremos chegar, como podemos chegar lá. E eu acho também que o trabalho trouxe para todos que participaram também um senso de pertencimento muito importante. Né?
Então, de entender que eles todos faziam parte de algo muito maior que estava ligado a esse propósito. Né? Então, eu vejo assim, para mim foi um dos trabalhos mais bonitos que eu fiz, né? Pela entrega de todos, né? Pelo meu envolvimento também, que eu tinha sido aluno de vocês, né? Então, também foi um voto de confiança que foi me dado, né? A gente se conhecia mais como professor, aluno, tinha um certo nível de amizade, mas eu acho que foi conduzido assim com muito amor por todo mundo, né, que estava envolvido. E aí o que eu digo assim, quando a gente se entrega os dois lados 100%, quem está conduzindo esse trabalho de consultoria, se dedicando ao máximo, e quem também está nesse processo, enquanto cliente, vamos chamar assim, também se envolver 100%, a gente tem grandes resultados. E a paixão que o time de vocês tinha por vocês e pela empresa também trouxe toda essa riqueza, né? Então, a gente conseguiu encontrar esse propósito tão transformador que vocês colocam em prática ele diariamente, que é esse propósito de levar autoestima, desenvolvimento para o educador físico, né? De mostrar a importância que eles têm para o mundo, né? Principalmente num país onde esse educador físico nem sempre é valorizado como deveria, mas eles resgatar essa autoestima, perceber a importância que eles têm, né? Então, eu acho que isso alavancou muito os resultados de vocês e, principalmente, criou esse senso de família que tem a BPRO, né? Que eu também me envolvi tanto que me sinto parte disso também, né? Então, acho legal eu externar isso também. Então, o processo de desenvolvimento de cada um de vocês foi muito legal e muito importante, assim, a gente ver como aspectos, como o engajamento melhorou, né? Como essa entrega melhorou. Então, a gente vê que num momento de muita dificuldade no segmento, vocês também, com uma liderança muito importante, inspiradora, conseguiram alavancar, trazendo produtos, serviços, e a turma veio junto, né? Então, a gente vê assim que talvez, antes, se não tivesse feito todo esse processo, eu acredito que vocês não estariam aqui fazendo isso hoje. Não, eu até... às vezes, quando eu comento, né, sobre que existem problemas em crescer, né? Existem dores em tu alavancar tua empresa, né? E a gente passou efetivamente por isso, né? A gente realmente quase teve um colapso interno pelo crescimento da empresa. A empresa cresceu, começou a ter muitos produtos, o acesso a mim e o Thiago já não era tão mais simples, não pela nossa... que a gente convive com todo mundo na mesma sala, mas o volume de compromisso começou a ficar tão insano, a gente daqui a pouco começou a ver que estava se perdendo com o time, com a cultura empresarial. Então, literalmente eu acredito que se a gente não tivesse uma cultura estabelecida naquele momento, a gente teria se perdido. O crescimento teria nos engolido, entendeu? E o teu trabalho entrou para... Vamos botar a bola no centro do campo de novo, vamos organizar, e bem isso como tu falou, Thiago. A gente sabia claramente, o Thiago, onde a gente queria chegar. O Thiago estava tentando chegar de uma forma e eu estava tentando chegar de outra forma. Exato. E nós estávamos se batendo. Eu por um aspecto muito mais talvez comercial, de pressão, de venda, isso. O Thiago muito mais no aspecto de desenvolver efetivamente as pessoas para liderar esses processos. E eu me esqueci disso e estava pensando em socar a bota e vender insanamente. Vocês estavam em caminhos paralelos, né? Mas não estava tendo uma convergência. Isso eu vejo como algo, agora vendo, né, enxergando isso, é algo natural, acredito que dentro da tua experiência, vendo empresas grandes, pequenas, é algo natural quando se fala de uma sociedade, né, de uma empresa, onde um dos sócios é totalmente técnico e pensa lá no amor do negócio, né? Pensa lá na paixão, na profissão, nessa alavancagem, enquanto o outro é administrativo, o outro é negócio, o outro é como gerar resultado.
acredito que isso seja natural, seja normal isso acontecer. E em um determinado momento as coisas têm que se ajustar, né? Total. É por isso que vamos chover no molhado aqui, né? Comunicação. Comunicação. Uhum, Né? uhum. Só que chover no molhado é dizer comunicação. O importante é como está acontecendo essa comunicação. Sim. Né? Uhum. Se é uma comunicação que aproxima, né? Se é uma comunicação que faz com que as coisas aconteçam de forma madura, né? Porque é muito fácil dizer, você tem que se comunicar, mas se comunicar para brigar também não, né? Sim. Então, se comunicar de uma forma saudável, que gere aproximação, isso é o mais importante. Aí vem essa questão da inteligência emocional, que é fundamental. Né? O que tu diria hoje para essas pessoas, o nosso público que está começando uma empresa? E a gente vai falar empresa, pode ser uma academia, um espaço de personal, não importa, vamos chamar isso de empresa. Que escuta esse papo, se espelha na BPRO por essa forma com que a gente lidera essas questões com todos os nossos colegas de trabalho, colaboradores, enfim. Mas não sabem como fazer, porque parece tudo que envolve dinheiro inicialmente. Não preciso fazer grana, preciso ganhar dinheiro, que óbvio é importante. Mas já quer começar a movimentar aquele espaço com uma equipe, já quer contratar alguém, já quer começar a criar alguma coisa. E sempre a gente ouve, como que eu faço para as pessoas vestirem a camiseta da minha empresa, da minha academia? Como é que se faz isso? Pergunta difícil, porque isso vai envolver também o perfil de cada um, né? Sim. Mas eu acho que o mais importante é vestir a camiseta das pessoas também. Né? Sempre estar numa via de mão dupla. Né? Sempre estar pensando naquelas pessoas não como recursos, né? Mas pensando como valor. Né? Eu acho que o líder que o mundo precisa hoje é o líder que promove um contexto de desenvolvimento e de crescimento. Né? Então, se as pessoas que estiverem com esse cara sentirem que elas fazem parte de algo, que elas estão crescendo, se desenvolvendo, elas vão vestir a camisa por ele. A chance é muito maior. Então, se ele partir também de um propósito claro, né, que seja transcendente à empresa, se aquele parceiro dele, que ele vamos chamar de colaborador, então, entender que não está trabalhando só pelo lucro, mas também está trabalhando por algo maior, vai fazer toda a diferença. A gente vê que em pesquisas que as pessoas hoje não estão mais... Claro que grana é importante, mas eles não estão só atrás de grana. Eles podem abrir mão de um valor no salário por estar trabalhando por algo que seja significativo. Né? Então, esses são aspectos importantes e relevantes. Essa situação que tu está dizendo, tu acha que é com a mudança, isso é uma nova geração, digamos assim, ou isso é natural, sempre foi assim? Não. Isso é uma mudança cultural. Né? A gente, para os meus pais, uma visão de sucesso, né, de vida feliz, sucesso, terminou a faculdade, arrumou um emprego, casou, filhos e trabalha numa empresa até o final da vida e se aposenta. Né? Hoje as pessoas estão em busca de outras coisas. Né? Existem N caminhos para encontrar a felicidade, vamos chamar assim. Mas uma coisa que é fundamental, que a gente percebe hoje no mercado de trabalho, é que o trabalho traga significado. Né? E aí a gente vai ver questões como liberdade, como desenvolvimento, crescimento, espaço, pertencimento. Antes, para o meu pai, por exemplo, chegava de manhã, batia o cartão, trabalhava, depois batia o cartão quando saía, ia tomar a cervejinha dele no final de semana, jogar a bolinha, já era. Hoje as aspirações mudaram. Talvez seja mais angustiante e mais difícil ser feliz hoje. A gente vai ver por esses aspectos, porque ficou mais complexo. A gente começa a dar valor para mais coisas. Né? Então, e aí o mundo se transformou em uma sociedade, né, muito mais líquida. Né? Líquida, quando o Bauman, que foi o escritor, o filósofo, né, que falou sobre essa liquidez da sociedade, do mundo,
é que as relações e o mundo perdeu essa questão sólida, né? Ele é muito mais como se estivesse escorrendo pelos dedos, assim. As coisas são mais rápidas, são mais efêmeras, são mais líquidas, mais fluem, acontecem e passam. Então, tá mais difícil hoje, eu acho. Cara, eu começo, claro, tu vai falando isso, assim, óbvio que o cara vai pensando. E eu fico aqui com dúvida, né? Se eu presto atenção no que tá falando, se eu vou pensando nas perguntas, né? É complicado. Porque é uma aula, o cara começa a internalizar e pensar tudo isso. E eu vejo o seguinte, que o empreendedor, que é o nosso público, as pessoas que a gente está falando hoje cada vez mais, e é o que nos pedem bastante para a gente falar sobre isso, essa liquidez que tu está dizendo do mundo, ou essa insegurança, tu não tem certeza, tu vai lá bater o cartão, bate, vai embora, joga teu futebolzinho, toma cervejinha, no outro dia tu volta, tal, depois te aposenta e tal. Isso realmente não existe mais, até existe, mas não é o que se busca. E dentro do empreendedorismo, isso cara, tá lá no cara. O cara não quer essa segurança, digamos assim, né? O cara busca alguma coisa a mais. Então, essa nova era, podemos falar assim, ela chama mais a atenção dessas pessoas que querem empreender. Será que é por isso que cada vez mais se fala em empreendedorismo, cada vez mais se puxa esse assunto? Pode ter a ver com isso? Eu acho que tem duas coisas aí, Thiago. Uma das pessoas que de fato querem empreender, porque tem isso inerente à sua pessoa, é algo que ela traz para o mundo, né? E tem aquelas pessoas que são levadas pelo modismo também. Ok. Né? Então, acho que isso gera um certo perigo. Até talvez esse número de pessoas enfrentando ansiedade. Né? Por quê? Porque o ato de empreender, ele está relacionado a correr riscos. Né? Quando eu vou empreender, eu vou abrir um novo negócio, eu vou ter uma mudança. Eu vou fazer algo novo. Né? Isso, por si só, nos traz uma sensação de falta de controle. Ele não é previsível. Ele é calculável. Mas eu não consigo prever, vai dar, não vai dar. Sim. Né? Então, o terreno fica líquido. Né? Ele fica movediço. Né? Então, e aí, quando a gente tem sempre um aumento de demanda frente a uma, talvez, percepção de falta de capacidade para lidar com essa demanda, a gente vai ter medo. A gente vai ter ansiedade. A ansiedade é medo. Medo de algo no futuro que eu não consigo prever. Eu não tenho controle sobre essa situação. Medo. E o que se faz nessa hora, quando bate o medo? Cara, primeiro, não se culpar. Né? Porque, infelizmente, na nossa sociedade, né, medo é visto como fraqueza. Então, se eu tenho medo, eu sou cagão, eu não sou bom o suficiente. Então, as pessoas tendem a negar essa emoção. Não tenho medo, sou peitudo, eu vou lá e faço. Né? E aí pode agir de uma forma de negando esse medo. Não vai ser saudável tu agir sem aceitar essa emoção. Então, a melhor forma de lidar com o medo é aceitando. Tentando entender o motivo pelo qual está te sentindo assim. Exatamente. Então, se a gente for pensar tecnicamente, existe todo um processo. Né? Eu percebo a emoção, eu aceito a emoção, eu não julgo essa emoção. Eu tento entender que história está por trás dessa emoção, o que me gerou esse medo, né? O motivo, para pensar em ações e agir. Porque o medo, e vamos pensar assim, ó, para começar um novo projeto dentro de uma empresa, que é o que a gente está fazendo aqui, dá medo. Como que as pessoas vão interpretar isso, né? Como que as pessoas vão... Será que vão aceitar esse novo modelo? Será que vão aceitar essa nova conversa? Não, essa é a conversinha, é papo furado. Lá vem eles querendo... Isso, óbvio que gera um medo. E a gente escuta, a gente fala para os outros, não, isso é bobagem. Medo do quê? Toca ficha. E as pessoas escutam isso, né? E a gente mesmo escuta isso seguido. E como interpretar isso, né? É bobagem. Quando é que é bobagem? Existe um momento que o medo é bobagem? Primeira coisa, além disso que eu falei, né? Da questão do aceitar essa emoção, perceber, aceitar essa emoção, é saber que o medo é uma emoção de preservação. Está aí para nos alertar de um perigo.
né? Então, o medo tem a sua função. É animal, o negócio é... Eu quando falo com gestores, né, e passo a minha experiência, né, eu falo que o gestor que não opera com um certo nível de medo, para mim é imprudente. Porque o medo te cria tuas travas, te cria as tuas lâmpadas amarelas que viram vermelhas, e aí tu toma a tua decisão de recuar, ou avançar, ou mudar o rumo, né? Então, eu acho que quando nós estamos falando de empreendedorismo e medo no empreendedorismo, eu não vejo essa palavra como uma palavra pejorativa. Eu vejo essa palavra como uma palavra complementar. Eu vejo que o empreendedor, ele tem sim que operar com medo, mas sim fazer com que esse medo não trave ele, né? Que esse medo seja digamos assim, os pontos de interrogação para ele fazer as mais perguntas naquela tomada de decisão dele. Eu enxergo dessa forma, entendeu? Não, concordo contigo, Marcelo. Acho que o empreendedor que disser que não tem medo e me chamasse para ser sócio, eu já não iria, né? tá com medo. Claro! O cara não... com medinho, claro. né? Olha, viu que o medo é visto com fraqueza? Até bem, na piada. É bem assim, né? Mas é assim. Então, assim, o medo ele é ruim, né? Quando ele começa a atrapalhar demais, né? E aí o ideal assim é aquele indivíduo conseguir se perceber, né? Eu acho que a maior habilidade que a gente pode ter é consciência, né, das nossas emoções, inteligência emocional. Então, se eu for empreender, será com medo. Não existe não ter o medo. E o medo, até um certo ponto, ele é estimulante, né? Agora, chega aquele momento em que ele começa a atrapalhar. A pessoa deixa de tomar decisões por uma visão distorcida. Não está vendo com clareza. Não sei se dá para entender. Onde é que entra o cara começa a procrastinar pelo medo, né? Por exemplo, existe algum fato ou dado que te mostra que a atitude A, B ou C não são plausíveis? Ou o que está te fazendo não tomar a decisão de agir é por uma intuição ou achar algo? É um julgamento ou é fato e dado? É algo concreto? Muitas vezes as pessoas atribuem a uma opinião o peso de um fato. E não é. E se vai buscar um dado para contrapor aquela opinião, podem se dar conta que estavam erradas. Que o cenário é favorável. Né? Então, colocar a razão. Né? Por isso que é importante aceitar essa emoção e saber que está com medo. Dar nome à emoção. Estou com medo. O que de pior pode acontecer? Elenca o que de pior pode acontecer. Isso é factível ou é improvável? Mas se eu falo o seguinte, eu tô com medo, e eu falo, eu tô inseguro, qual é a diferença, hein? Eu que te pergunto. Não, mas não pode. Tem diferença? Não sei. Acho que o sentimento é o mesmo. Né? Insegurança e medo, na minha... São formas de tirar o estigma da palavra. Muitas vezes numa sessão de coaching, quando alguém traz, Felipe, eu tô inseguro em relação a isso. Eu tá com medo do quê? Quem é que disse que eu tô com medo? Eu não falei, estava com medo. Tá, então o que é essa insegurança? É falta de preparação para algo? Não me sinto pronto para isso. Então, dá nome para essa emoção. Que emoção seria? A única emoção é medo. Mesma coisa que a ansiedade. A palavra ansiedade é usada muitas vezes para dizer estou com vontade de. Estou ansioso, vou receber meu salário. Não, isso não é ansiedade. Só quer pegar o teu salário. Isso é vontade.
Tô ansioso, vou viajar esse final de semana. O trabalho que tu faz hoje é justamente isso, né? Não sei se é só isso, mas é uma das partes, que é fazer as pessoas entenderem os seus sentimentos, que não estão bem claros muitas vezes. Então, através de questões, de perguntas que tu vai fazendo, as pessoas acabam encontrando a resposta nela mesma, né? Ela vai respondendo e vai, agora entendi. É por aí. No processo de coaching individual, ele acontece muito dessa forma, né? A linha de coaching que eu trabalho, que é o coaching ontológico, ele está muito relacionado com o ser, né? E nós somos emoção, né? Então, muitas vezes eu questiono a emoção que está relacionado àquela demanda que ele me traz, né? Então, é justamente isso que tu falou. O próprio indivíduo encontra as respostas, né? Na psicologia positiva, a gente entende também que gerar bem-estar e felicidade também é um ato deliberado, né? Eu posso ter ações em prol do meu bem-estar, da minha felicidade, né? Que também vão trazer força para o indivíduo lidar com as suas inseguranças, né? Então, quando eu vou falar assim, em a gente utilizar as nossas forças, né? Existe a psicologia positiva elencou 24 forças de caráter ligadas a 6 virtudes, né? Quando a gente conhece as nossas virtudes e as nossas forças, colocá-las em prática nos gera muito mais equilíbrio e força para lidar com os desafios que a vida nos impõe. Naturalmente vai nos ajudar a lidar com a nossa insegurança. A emoção mais presente que a gente tem é o medo. Quando tu fala ali em dar nome ao sentimento, né? E tu fala assim que vamos puxar para o empreendedorismo, né? Eu estou com medo de empreender. Na realidade, tu quer dizer que esse sentimento pode ser: eu estou com medo de perder dinheiro, eu estou com medo de desapontar meus pais, eu estou com medo de ser visto como um cara que não teve sucesso perante meus colegas. É isso que tu quer dizer? Depende de cada um. Sim, mas o medo de dizer, tenho medo de fazer, assim, o sentimento base, ele na realidade ele tem dá nome a outros sentimentos que estão envolvendo nesse processo de empreendedorismo. Vamos usar o que, mais uma vez, chovendo molhado, mas é importante: sair da zona de conforto. Sim. Né? Sair desse lugar onde eu me sinto seguro. Mesmo que a zona de conforto não seja tão confortável. Mesmo que a zona de conforto não seja tão confortável. Isso aqui é mais maluco, né? Quando a gente fala, quando eu converso com a galera que quer dar um passo de empreender, normalmente vem vinculado a uma melhora de vida, né? Vamos pensar assim, a melhora, ou a melhora de ambiente, ou a melhora de grana, de sucesso. Mas também tem esse quê sair da zona de conforto. Mas eu sempre pergunto, tá, mas onde tu tá confortável? Bom aí. É bom aí. Gostosinho, entendeu? fica aí. Não é bom, mas também não é ruim. Mas aí fica naquele choque. Que é um novo risco também, novo né? Risco. Que aí vem o medo, a relação do medo e do risco. E eu, como a gente sempre fala, assim, eu acho que isso tem um paralelo muito com um momento de vida, né? Essa questão da zona de conforto, né? O cara tem filho, tem mulher, tem isso, tem... O que naquele momento ele tem a perder financeiramente, né? Não, eu tenho só minha CG, que eu comprei, acabei de quitar, que eu posso perder. A minha turuna. Aí tu olha, já aconteceu de chegar gente assim em mim, assim, cara, tem 30 anos na paleta, tu tem a CG para botar, perde essa porra dessa CG, entendeu? E tenta, entendeu? Claro, dentro da análise do cenário positivo, provável, mas tenta, né? Não fica te tolindo botando tanto peso naquele bem... Eu vejo, por observar, né? E acho que vocês vão concordar comigo. Às vezes as pessoas têm, eu quero empreender, quero fazer coisa tal. Aí ela cria aquele ideal. Pum. E é como se tivesse que dar um passo até lá. Sim. Né?
E a gente tem que dividir esse objetivo, esse sonho, em vários pedacinhos. E qual é o primeiro passo que eu posso dar aqui seguro? Pum, vai. E dá o segundo. E dá o terceiro. Não existe o salto. É muito raro. Eu acho que o salto existe mais do que isso que tu falou. Simplesmente pelo fato de que 75% das empresas quebram em 5 anos. Então, de verdade, eu acredito que as pessoas mais saltam do que efetivamente pensam num processo decisório estruturado, entendeu? Tem 2 formas que as pessoas negam o medo. Mais comum. A primeira é tirando o valor das coisas. Eu nem queria isso mesmo. Não era para mim. Nem queria mesmo. Nem queria mesmo. 5 anos de idade. Não, a pessoa não faz, né? Por exemplo, ela tem um objetivo, um sonho lá, e ela não faz. Não era para mim. Não tem a ver comigo. Não queria no fundo. Na verdade, queria, só que estava com medo. Para não dizer que estava com medo, para não assumir essa emoção. Isso é inconsciente, cara. E a outra forma é agir de forma irresponsável. Não tenho medo e aí, o que vier, veio, vamos lá, só peito, puf, e faz de qualquer jeito. Trocar irresponsável por burro pode ser muito pesado, inconsciente, né? Mas a pessoa não é. É que sabe que eu sou mais assim, eu sou um cara um pouquinho mais assim. Eu tocava burro pra caralho. Burro emocionalmente. Não cognitivamente. Emocionalmente, aquele cara é burro. E a gente pega um exemplo que a gente já usou até em outros podcasts aqui. O cara quer empreender, mas do tipo, trabalha num lugar, trabalha com alguém que empreendeu e não quer saber como é que foi, como é que não foi. Tipo, tá cagando se o lixo tá transbordando. Mas aí tipo, ele não consegue conectar que quando ele for o cara que for empreender, ele não vai poder deixar o lixo dele transbordar. Mas por que ele não quer saber? Porque ele, por tu fala qual é a palavra bonita que falou? Ele é inconsciente, não? Como é que é? Cognitivamente pode ser inteligente, mas emocionalmente burro. Né? Não, mas a pessoa assim, isso é muito comum, porque e aí isso, mais uma vez, é inconsciente, né? É um processo de defesa. Sim, total. Se eu perguntar, eu vou ver que eu não sei. Se eu estudar, eu vou ver que eu sou ignorante. Então, é uma ferida narcisística. Mas também existe também eu percebo no nosso mercado, acho que não é só no nosso, em vários mercados, existe também um poder do gestor, do dono da empresa, vamos pensar assim, no patrão, né? De numa mentalidade retrógrada, na minha visão, de que quando escuta de um colaborador, de um cara da equipe, eu tinha vontade de ter meu negócio. Esse cara parece que vira inimigo da empresa, entendeu? Porque no ramo da educação física, no ramo da academia, tu que tem academia, tu escutar que o teu professor falar para outro, eu tinha muita vontade de abrir minha sala e eu vou me organizar para isso, o cara já pensa assim, vai roubar meus alunos. E aí eu acho que aí levanta aquele muro, né? E é burro pra caramba, porque aí sim o cara vai roubar teus alunos. Mas eu vejo essa situação muito mais vai roubar os meus alunos. Eu acho que tem algo mais profundo que vai acontecer e que o cara vai pensar e que vai acontecer de fato, que ele vai pegar tudo aquilo que eu ensinei. Aí é pior, né? O pensamento assim e vai é aplicar, pior, né? Senta aqui comigo. Porque o cara vai abrir o espaço dele em outra cidade, enfim, outra área, outra região da cidade. Então não é um problema de perder. Ou ainda pior, ele vai ser melhor que eu. Exatamente. Vai ser melhor que eu. Vai ser melhor que eu. A gente já falou também em outras conversas, né, sobre essa questão do meio ter medo de investir em treinamento nas suas equipes, né? Porque quando tu investe em treinamento, tu não encosta, tu não toca, né? Mas não é só no segmento de vocês, cara. É que a gente tá mais claro. próximo, assim. E essa fala que o Thiago falou é a que a gente sempre escuta. Mas eu vou pagar um monte de curso para esse cara vai embora. Tá, mas qual é a pergunta? Aí se ele resolver ficar, tu não pagar nada. Se não der curso e o cara ficar, é pior. É pior ainda, é verdade. Tu sabe que amanhã, até falando para o pessoal, amanhã, a gente tem o nosso BPROcast aqui
Eu vou dizer assim, é o cara que ele é um dos responsáveis pela BPRO. Ele foi o cara que hoje assim, é um dos poucos que sempre quando eu tenho oportunidade eu falo dele, mesmo não tendo muita proximidade com ele. Quem tem medo de aranha pode assistir? Quem tem medo de aranha deve assistir. Deve assistir. E vai ver. E esse cara, o Aranha, José Antônio Aranha, que é o fundador do CT Aranha Training aqui em Porto Alegre, ele foi o cara que me... Eu não sei se ele... Amanhã eu vou querer saber se ele lembra disso, né? Mas eu lembro todos os detalhes. É o cara que me abriu o espaço lá para eu treinar e para eu ficar furungando lá, entendeu? Na época ele cobrou por isso, justo, corretíssimo, mas muitos não teriam feito. Não, o que eu te ensinar o quê? Tá louco? Então, e depois a gente conversou algumas vezes, a gente vai conversar de novo, e é justamente isso. Eu nunca enxerguei nele esse medo. Tá, tu vai ver tudo que eu tô fazendo e vai... Eu sempre senti uma transparência, uma tranquilidade nele que, cara, e até hoje eu sinto por ele, até porque ele é um cara que não aparece, não é um cara que está envolvido, que está nas redes sociais a milhão. Sempre na dele, fazendo um trabalho dele bem feito, cheio de aluno, o CT dele bombando no Aranha Training. Então, amanhã eu vou conversar com... E vai ao encontro do que a gente está falando aqui, né? Por isso que eu resolvi convidar esse cara, que nunca teve esse medo, pelo menos, né? Hoje tem a equipe dele e tal, de passar uma informação. A gente conversou algumas coisas sobre isso. É óbvio que tem certos momentos que a gente tem um receio. Não vou falar medo, vou falar receio. Vou dar o braço a torcer. Mas eu acho que aí que vem a continuidade dessa questão. Só que com o tempo, com a experiência, com várias coisas acontecendo ao longo desse caminho assim, da BPRO, a gente vai percebendo que as coisas são naturais, elas acontecem de forma natural. Então, pessoas que até então estavam aqui conosco, maravilhosas, profissionais, não estão mais. E estão tentando abrir seu espaço, e estão empreendendo outra coisa, estão tentando... E para nós é muito tranquilo, porque o que eu sempre falo é o seguinte, para essas pessoas, a gente sempre vai ser referência. Elas sempre vão falar da gente. Porque se não falar, não falar bem, aí é outro problema. Mas eu sei que, para sempre, são pessoas que estiveram conosco, que aprenderam, a gente aprendeu com eles, e que hoje seguem o seu rumo, e para nós a gente se sente feliz com isso, né? Vários que trabalharam com nós abriram seus espaços, entendeu? E vários que trabalharam com a gente e viraram coordenadores de outros espaços. Show de bola, cara. Claro. E bola para frente. E aí o ciclo não para nunca, né? Cada vez mais tem gente querendo entrar. Mas se eu pudesse elencar, assim, falando sobre a questão do medo no empreendedorismo, num ranking assim, do cara que quer vai abrir seu espaço, que vai dar o primeiro peitaço de empreender, 90% tem o medo da construção da equipe. Eu acho que 90% eu estou sendo bem simpático, tá? Porque até é um problema latente. É um problema latente da galera. Primeiro, ou vem com duas vertentes, ou não sabe como fazer, e o dizer que não sabe é muito bacana, porque aí tu vai buscar essa informação, ou já vem com aquelas pré-definições de que ter equipe é problema. Não. Não quero, vou montar minha salinha. Não gosto de lidar com gente. Não gosto de lidar com gente. Sou bom trabalhando sozinho. Não, e tem gente da área que fala isso, tá? Mas todos os clientes deles são tipo gente, assim. Ele trabalha com pessoas, né? Mas ele não consegue conduzir isso como para uma equipe, né? E aí eu vejo, às vezes, pessoas que chegam até a gente para fazer trabalhos de mentoria, que a gente trabalha, os caras vêm com as equipes totalmente degradadas, assim, sabe? E não sabe por quê. Tudo para esses caras. Eu pago melhor hora-aula da minha região. Então, tu já perguntou se o fator é a melhor aula da região ou é o melhor ambiente de trabalho, né? E os caras não conseguem conectar isso, entendeu? Não conseguem conectar que a grana não está na frente de tudo, né? Não está na frente. Sim. Eu acho que é muito importante quando a gente vai trazer alguém para o time, ver se os valores daquela pessoa estão alinhados com os valores da empresa. Por isso que é importante também ter quais são os valores importantes para a gente, né? E outro aspecto importante é alinhar muitas expectativas para ambos os lados.
né? Deixar tudo claro. Tudo claro. O que se espera, como é que as coisas funcionam, se tem regras, quais são, o que tu valoriza. Deixar tudo bem claro. Até para poder cobrar. Porque se não tem, não está especificado. A pandemia tem que trazer a filha. Aqui vira uma creche aqui também nos bastidores. Não tem o que fazer, né? Acontece. Então, quando a gente tem acordos bem definidos, bem claros, com as expectativas bem alinhadas, as coisas tendem a acontecer de uma maneira muito mais fluida. Tu sabe que efetivamente ontem, entrou em contato comigo um ex-aluno, pedindo que eu divulgasse uma vaga de emprego, né? Não posso falar o nome dele, nem posso falar porque é uma franquia, né? E ele, mas ele pediu para... Ele me pediu para ajudar ele na divulgar uma vaga que ele precisava contratar alguém da equipe e ele queria que alguém que tivesse feito os nossos cursos, tá? Tá. E aí eu fui entender com ele qual era a problemática, como é que estava o cenário dele, né? Com relação a essa questão da equipe. E aí ele me apresentou que a franquia tem um regramento mínimo curricular para contratar alguém. Tem que ter formado em X, num ramo de tipo 10 universidades, X, uma pós no mínimo em X, sabe? Muita expertise técnica. E aí ele disse, cara, mas eu tô com um problema do cara conseguir chegar às 7 da manhã aqui. Como assim, cara? Não, eu contrato o cara é perfeito, mas o cara diz que 7 horas ele não quer chegar. E quando diz que vai chegar, chega às 8. Aí meu cliente chegou às 7. E aí eu falei, cara, tu já pensou? Aí eu entrei toda aquela conversa que a gente já teve, né? Tu já pensou em contratar o cara, assim, não pela expertise técnica, né? Mas pela expertise comportamental, se o cara tá afim de vestir a camiseta, se o cara quer estar naquele ambiente. Aí ele falou assim, cara, o problema é que eu tenho essa trava da franqueadora que me proíbe contratar alguém que não tenha esse quesito, no mínimo, esse quesito técnico. E aí eu fui obrigado a dizer para ele, cara, boa sorte. É academia, estúdio? É academia. Academia / estúdio, entendeu? E boa sorte, porque tu tá pegando lá no topo da pirâmide o cara que não quer mais. Talvez não queira, não é que não tenha pessoas que tenham essa expertise técnica e queiram se comprometer, né? Não tô menosprezando o conhecimento técnico versus a capacidade emocional, né? Mas é mais difícil, né? Essas pessoas estão mais raras, né? E eu acho que elas estão tão raras que quando elas ficam no lugar e se desenvolvem lá, elas acabam ficando muito mais tempo lá naquele lugar, né? Sim. Prova nossa aqui, o nosso turnover aqui beira quase 4 anos, né? Tipo, a média das pessoas que ficam aqui dentro com a gente passa de 3 anos. Então, porque a gente desenvolve essas pessoas, né? Então eu falei, cara, pega alguém, desenvolve alguém, né? Não é um problema, eu quero até pagar o curso pro cara, mas a franqueadora não me deixa. Eu tô tendo que convencer ela, mostrar para ela com números que eu chamo um cara técnico e o cara não tá nem aí para vestir a camiseta da empresa. Ele vem, executa o bom trabalho dele, beleza, mas... Questões técnicas se aprende, né, cara? O cara aprende no dia a dia, com bons profissionais ensinando ali, dando apoio. Mas comportamento é difícil, né? É difícil de ensinar. Por dados, né? O que as pessoas são a quantidade de pessoas percentualmente que são demitidas por questões comportamentais é muito maior do que por questões técnicas. Assim. Mais que o dobro. Sem dúvida. Ah, sim, eu acredito. Eu não me lembro de ter efetivamente desligado alguém da empresa por uma incapacidade técnica. Sempre, fechar os olhos aqui, acho que na BPRO a gente nunca desligou ninguém por uma incapacidade técnica. Sim, por uma capacidade emocional. Comportamental, começou a querer aparecer muito perante todo o time, que quis puxar um degrau sem puxar um coleguinha junto, entendeu? Então, isso para nós é muito pesado aqui dentro, né? Tu vai subir um degrau, dá a mão e puxa alguém, puxa junto contigo. Entendeu? Vai puxar o tapete. Não é puxar o tapete, é puxar o cara pela mão e vamos fazer com que todo o time cresça, né? Não só tu cresça, né? Dentro dessas experiências que tu tem trabalhando dentro de companhias, empresas, tu deve pegar e trabalhar com pessoas de todas as idades, né? Então, tu vai trabalhar com um cara de 20 anos, com a menina de 20 anos, e vai trabalhar também com aquele pessoal mais antigo dentro da empresa,
onde tem já anos de casa. Como que é isso em relação a essas... Vamos pensar o seguinte, a gente está falando aqui de medo, tá? A gente está falando de medo, a gente está falando de inseguranças, o nome que quiser dar. Existe diferença entre essas gerações? O que tu enxerga nisso diferente? Porque isso é uma dúvida. Por que eu resolvi fazer essa pergunta? Porque hoje não acontece mais, mas durante muito tempo, quando eu ainda me envolvia muito na questão de contratação de pessoas para a academia, eu tinha um pouco de medo, tinha esse medo de contratar alguém com 35, 40 anos. Por quê? Já vai vir pronto, cheio de mania. Tá? Por outro lado, tem o seu lado positivo, né? Mas a pessoa daqui a pouco está mais segura do que quer. Se quer, não quer, não quer. É muito claro. Tanto é que a gente teve exemplos. Tu já pegar um jovem, tu pensa, não, isso aí dá para moldar, né? Dá para moldar. Só que tem esse outro lado. O que tu enxerga nessa... Eu gosto de falar bastante disso. Nessas gerações, assim, em relação a que tipos de medos, de inseguranças, esse tipo de característica tu enxerga? Eu acho que tem muitos aspectos que vão impactar, Thiago, nessa questão da insegurança, quando a gente está falando de pessoas mais velhas ou mais novas. Por exemplo, uma pessoa mais velha, seus 35, 40 anos, que já tem família, filho e mais prestação para pagar, esse cara vai estar sujeito, vai querer correr menos riscos. Né? Mas eu estou generalizando. Claro. Né? Do que aquele cara mais jovem que não tem muito o que perder. Né? Dentro das empresas, quando tu fala, também tem aquela questão assim de... Às vezes a gente está querendo fazer uma mudança cultural na empresa e tem aqueles indivíduos que já estão muito sedimentados com aquela cultura vigente, que já estão lá há muito tempo. E isso, às vezes, é uma barreira, né? Quando a gente quer promover uma mudança. Né? E, às vezes, esses indivíduos que já estão lá há mais tempo também tem uma restrição a alguém que vem de fora no trabalho de consultoria. Né? E aqueles que estão há menos tempo são mais abertos. Né? Então, e aí a questão quando tu fala assim, geracional, né? Relação de insegurança. Eu vou trazer aquele exemplo que eu já trouxe. Né? Do que é a aspiração, né? Dessa nova geração para quem já está mais maduro, vamos chamar assim. Eu vejo essas novas gerações mais ansiosas, mais nervosas pelo mundo que elas estão encontrando, né? Que não é mais nem VUCA. O VUCA que era um termo que adjetivava esse momento, né? Que era incerto, enfim, é um termo que caracterizava... Você já ouviu falar do mundo VUCA, né? Que é um mundo incerto, é volátil. Né? E agora já entrou uma outra sigla, vocês já estão sabendo, que botou o VUCA de lado, que eu não vou me lembrar agora, mas uma das letras desse acrônimo é ansioso. O mundo é ansioso. Né? Por quê? Porque ele está cada vez mais difícil de ser codificado. Né? E muito mais difícil de prever. Porque a gente tem questões climáticas envolvidas, a gente tem questões políticas envolvidas, a gente tem muita polarização, né? A gente tem cada vez mais a tecnologia como algo que evolui e se desenvolve muito mais rápido que qualquer ser humano é capaz de acompanhar. Então, a cognição humana está tendo um crescimento quase que linear e não tem um crescimento grande, né? Uma curva ascendente, e o crescimento da tecnologia tem uma curva exponencial, que nós já perdemos a capacidade de acompanhar. Ponto. Então, isso torna o mundo por si só um lugar complexo e difícil, né, da gente lidar. O ser humano quer controle. O desejo do ser humano
né? Pela ancestralidade e pelo desenvolvimento do nosso cérebro, é escanear perigo. Né? Escanear coisas que podem colocar a minha vida em risco. Só que os perigos que a gente tinha até centenas, milhares de anos atrás, eram um predador, um outro indivíduo, uma outra tribo, fogo, né? E agora esses perigos não existem mais, mas o nosso cérebro identifica outros tipos de perigo, como a percepção de que alguém não gosta da gente, como um perigo de vida. Uhum. Sim. Entendeu? Sim. O mecanismo é o mesmo. Minha vida está em risco. Quando a gente se sente julgado, tal, ou quando eu sinto não consigo acompanhar essa tecnologia. Já tem até um acrônimo para isso. É o Fear of Missing Out, é o FOMO. Ou seja, é o medo de não conseguir estar acompanhando as notícias, as coisas, a tecnologia. Tá por fora. Estou por fora. Fear of Missing Out, desculpa o barulho. Então, essas gerações estão sofrendo muito com isso. Pela complexidade do mundo que a gente está vivendo. A gente, o tempo todo falando sobre esse tal de medo. E quando o medo te trava? Já passou por isso? Já. Quando o medo te trava? Já. E aí, o que acontece e o que fazer? Primeiro, deixa eu... Fala. Vou dar um exemplo, tá? Tá. Que comigo, eu, há pouco tempo, comecei a fazer jiu-jitsu. Eu tenho medo todo dia antes de treinar. Quando eu vou, eu falo isso, todo mundo... Por quê? Tu sabe que tu vai cansar pra caralho. Tu vai chegar, tu vai te esgotar. Tu sabe que existe um risco grande de te machucar. Acontece, pode acontecer. Tu sabe que tu vai ser sovado, que alguém vai... Tu sabe de tudo isso. Mas, e já aconteceu comigo de eu não ir treinar por causa do medo. No início. Com medo. E chegou um momento, não, tá me bloqueando, né? Então eu preciso fazer alguma coisa. Aí, a minha forma de pensar, acabei indo e hoje, que bom, passei por aquilo ali, acontece. E quando o medo bloqueia, o que se faz? Deixa eu falar uma coisa antes de falar sobre isso. Eu vou falar sobre isso, mas vou falar sobre a questão mais fisiológica primeiro. Né? Porque o medo, ele provoca na gente duas reações. Né? A primeira delas é de luta ou fuga. Né? Ou seja, eu tenho um aumento da pressão arterial, né? Porque o sangue precisa, o coração precisa bombear sangue para os meus membros, braços e pernas, para eu lutar ou para eu fugir. Né? Então, a minha visão fica mais focada, a pupila dilata, e esse é o processo de luta ou fuga. Né? Falando de uma forma bem resumida. O outro processo é o freezing, que é o congelar, que é o desmaio, por exemplo. Né? A pressão cai, ao contrário do aumento da pressão, a pressão cai, a pessoa desmaia. E muitos animais, aquele fingir de morto, né? Porque qual é a reação do animal quando não tem como lidar com a situação? Não consigo fugir, não consigo lutar, eu não sei o que fazer. O sistema simpático e parasimpático. Não, que vontade de fazer uma piada. Mas ia ser horrível, ia ser horrível. Vai lá. Então, assim, mais uma vez, eu tenho que entender essa emoção. Eu tenho que aceitar a emoção. Se eu sei que eu estou com medo, que algo está me travando, que eu não estou tomando uma atitude, uma ação para atingir um objetivo, porque essa emoção está me impedindo e isso está atrapalhando, mais uma vez eu tenho que aceitar essa emoção, entender essa emoção e pensar quais são as alternativas que eu posso ter para lidar com aquela situação. Não tem muito... não existe uma fórmula mágica. O que eu digo para todo mundo assim, autoconhecimento. 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 Vai entender tuas emoções. O que é o medo? Algo está em perigo. Alguma possibilidade que pode se encerrar.
alguém que eu amo está em perigo, ou algo, ou alguém, ou eu mesmo. É isso que é medo. Possibilidade de se encerrar alguma possibilidade que eu desejo. Ficou claro? Ficou. E nesse momento existe algum tipo de exercício que se faz? Respira. Realmente respira. Respira, vamos lá, respira, calma. É o que todo mundo fala, né? Sim. O pessoal tá ali, não sei o quê. Meu, calma, respira, vai dar tudo certo. Né? E de fato, assim, porque o que acontece? Toda a emoção é visceral. Ela acontece no corpo. Ela acontece na cabeça. A cabeça é o que interpreta. E o corpo que expressa. Né? Então, assim, aquele processo de luta ou fuga que eu estava falando, do medo. A respiração fica ofegante, né? Ela fica torácica. Ela deixa de ficar uma respiração mais... Qual é aquele músculo? Diafragmática? Diafragmática. Então, eu tenho que avisar para o meu corpo que está tudo bem. Então, eu respiro pausada e calmamente. Por isso que cada vez mais empresas estão optando por aplicar protocolo de mindfulness no seu time. Que são protocolos de meditação, guiados justamente para a gente ter maior consciência sobre as nossas emoções, sobre nós mesmos, para ter mais domínio sobre a gente. Porque assim a gente vai ter domínio sobre as nossas ações. O que vem primeiro, a razão ou a emoção? Pergunta, provavelmente a emoção vem primeiro. A emoção vem primeiro. A gente tem que ter a capacidade de não agir a partir dela, mas com ela. Eu ajo mesmo com o medo, porque eu sei que ele está agora se manifestando. Sim. Mas eu não ajo a partir dele, com ele no comando. E aí eu tenho que, vamos pensar, o medo, as emoções, né, principalmente o medo, ele é fruto da amígdala cerebral. Né? Se a gente for falar no cérebro triuno, que nem se usa mais, mas para explicar, eu vou usar, que é aquela parte mais primitiva do cérebro, o reptiliano. Né? Claro, isso não é mais usual, isso já caiu por terra, porque nosso cérebro todo age em rede. Mas assim, a gente recebe um estímulo do contexto, do meio que a gente está inserido, interpreta como um perigo e a glândula, a amígdala dispara um sinal, aí vem noradrenalina, adrenalina, a gente entra no processo de medo. E é o córtex pré-frontal, que é a parte da frente aqui do nosso cérebro, que é a parte mais moderna, que tem essa função também de regular essa emoção, de, vamos dizer, colocar razão nesse processo todo, e não ser raptado pela amígdala. Sim. Vocês estão olhando no relógio, alguma coisa? O relógio está ali. Ficou claro, gente? Ficou bem claro. Começa a filar, é muita... Não, começa a ver pesado, é um assunto que a gente começa a entrar, e particularmente eu, cara... A gente, no meu caso, né, como gestor, eu me enxergo muito nessas posições de tomar decisões em cima de emoções, né? E às vezes eu tenho por hábito, eu não tomo decisões complexas sem uma noite de sono, né? Então eu tenho como uma regra básica minha, né? Nem todas as decisões são complexas, óbvio, né? Mas uma decisão que pode mudar o jogo de verdade, eu falo para bem ou para mal, precisa de uma noite dormida, entendeu? Para isso poder ser metabolizado. Mas muitas vezes eu vejo gestores conduzindo os seus negócios com esse, digamos assim, totalmente emocional, vinculado ao medo, né? Então ele é muito receptivo, ele reage muito rápido e não metaboliza aquelas decisões, e muitas vezes para desligar alguém da equipe, muitas vezes para tomar uma decisão de uma parceria, eu acho que em geral, né? E eu vejo bastante a parte da liderança não tendo essa capacidade emocional de gerar uma estabilidade emocional no time, né? Vamos olhar para o mundo político hoje também, né? É divertido, né? No mínimo divertido, né? Porque, assim, o que
ser humano almeja? Poder, para ter segurança. Também para se sentir pertencente. Né? E, então, qualquer coisa que coloque isso em risco, gera medo. Então, como a gente vê decisões tomadas baseadas nisso. O medo da esquerda para a direita e a direita para a esquerda. Ninguém encontra um caminho no meio. Sim. Mas não vamos politizar o assunto. Quando a gente fala no ambiente corporativo, assim, dentro das empresas, tem um cara chamado... Como é que é o nome dele? Daqui a pouco eu me lembro. Mas ele criou ele tem uma empresa chamada Neuro Leadership Academy. E ele criou um acrônimo chamado SCARF, que são aspectos que os líderes devem avaliar e cuidar com a sua equipe para que tenha um maior equilíbrio, né? Porque ele coloca esse SCARF como questões que geram insegurança e medo nas pessoas. Então, o SCARF é o S de status. Né? Então, quando a minha posição é colocada em xeque, eu me sinto inseguro. O segundo, o C é de certainty, que quando as minhas certezas são colocadas em xeque, eu me sinto inseguro. O A de autonomia, né? Quando assim, a minha autonomia dentro da empresa, dentro daquele sistema é colocada em xeque, eu fico inseguro. O R de relatedness, que é a minha percepção de pertencimento, é colocada em xeque na empresa, eu também fico inseguro. E o F de fairness, que é de justiça, né, o que eu considero justo também ali dentro. É colocado em xeque, esse indivíduo se sente inseguro. Então, esses aspectos são bem importantes de qualquer... Você tinha falado antes, né, do líder que quer empreender no time. Me lembrei disso agora, achei importante trazer também. Show. Cara, claro, a gente começa a conversar, tem várias questões aqui, mas eu também sei que também o Felipe tem horário, também tem que sair daqui, já tem que viajar, né? Então, para mim tá tudo ok. Não sei se o Marcelo tem alguma outra pergunta, alguma Legal, outra questão. acho que foi um papo legal sobre... Acho que é bacana a gente desmistificar essa questão, principalmente que o empreendedor tem que ser o super-homem e que ele não pode ter o medo, não pode ter... realmente se sentir inseguro, sim. Imagina ele saindo de calça jeans e bermuda e a cueca por cima da bermuda, não dá, né? Mas muitas vezes as pessoas acreditam nesse estereótipo, né? Entendeu? O cara que é empreendedor, o cara que é patrão, acho que essa palavra é uma palavra tão assim... traz um peso antropológico, né? Muito ultrapassado. O cara é o patrão, ele é o cara que não tem medo. O cara é o mais borrado de todos, né, cara? O cara que levou a vida toda dele em cima de uma incerteza, em cima de medo, em cima de um monte de poréns, né? Então, acho que um recado para quem está nos escutando, sim, se tu quer empreender, se tu é um empreendedor, sim, tu vai viver uma vida tendo medos. Como empreendedor, uma vida de incertezas, só precisa fazer com que isso não te trave e que isso te gere essas lâmpada amarela, lâmpada vermelha, de vez em quando mais verdes, né? Acho que as pessoas tomam mais decisões acertadas, né? Mas que isso seja um sinalizador, né? Nesse momento de pandemia, essas luzes acenderam, não param de acender, verde, laranja, vermelho, 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 laranja, amarelo, vermelho, vermelho, vermelho. É que nem eu falo, é um videogame de adulto, né? Porque a gente está vivendo literalmente um videogame de adulto. E aí tu vê também a questão de propósito empresarial, tu vê a questão de um monte de empresas que se desmancharam praticamente aí na pandemia, empresas que cresceram, empresas que colaram de verdade as suas equipes. Teve de tudo acontecendo, né? Eu, infelizmente, dentro do nosso ramo aí do fitness, eu vi mais gente tendo problemas com relação à equipe, mas mais porque eu acho que a galera ainda não está muito nessa vibe de criar propósito. Eu não sei dizer assim, eu acho que tem vários ramos dentro do mesmo ramo, né? Tem um ramo que gera muita impessoalidade, pessoalidade, tem um ramo que é totalmente
que ainda enxerga o colaborador como um simples número, como um simples código lá dentro do processo dele. Né? Esses caras, normalmente, acho que esses caras se ferraram bastante. Né? Felipe, cara, te agradecer bastante pelo papo. Sempre é enriquecedor trocar uma ideia contigo. A gente sempre, né, quando tem oportunidade, conversa. Se quer deixar um recado para o pessoal aí, se quiser deixar algum teu contato, enfim, deixa aí para nós, para a galera saber, te procurar ali nas redes sociais. Legal, eu queria também agradecer pelo espaço. Adoro muito conversar com vocês. A partir da minha relação com vocês, as conversas que eu já tive, lives que a gente já fez também, sempre foi muito bom. Muitas pessoas do segmento trocam contato, conversam comigo. Já fui contratado por outras empresas do segmento também. Então, eu queria agradecer o espaço que vocês me dão. Dizer que é sempre bom para mim falar sobre esse assunto também. Eu vivo meu propósito fazendo isso. Então, todo o meu agradecimento. Quem quiser me seguir nas redes sociais aí, fiquem à vontade, mandar perguntas direto para mim também. Tu não trabalha só, até para deixar claro para a galera assim, aqui na BPRO tu fez um trabalho misto, né, de um coach individual ligado às lideranças, né, e mais um processo de alinhamento de líderes dentro da empresa, né. Isso vamos pensar BPJ, né. Uhum. Mas vamos pensar na galera aí que é ainda PF, né? Que é pessoa física, mas que está nessas fases de tomar de decisão, de vai, não vai, precisa se autoconhecer para entender o seu cenário e tomar a decisão certa. Esse tipo de trabalho tu também faz como coach? Eu faço. O processo de coach, né? Ele por si só é um processo de definir qual é o estado desejado que a gente quer e a partir do processo chegar lá. Então, eu faço processo de coaching, né, e também mentoria. Deixa eu fazer um parênteses aqui sobre isso, tá? Eu sou um cara extremamente racional. Minha formação é administração, fui por muitos anos professor de matemática financeira, então, cara, número. E eu passei pelo processo com o Felipe, tá? E não precisa gritar e dar pulinho e gritar urru. Parece que eu tô sendo preconceituoso, né? Mas às vezes as pessoas confundem processo motivacional. Não tem nada a ver. Com realmente um processo de alinhamento. Eu me vi como líder, mas também concordo, na época a gente conversou, eu me abri também para ser criticado, né? Eu nunca me esqueço, quando eu comecei o processo, o Felipe perguntou, o que tu quer trabalhar? Eu falei, pergunta para o meu time o que tem de errado em mim e vamos meter nisso. Aí ele falou assim, tem certeza? Pode meter e vem com a faca na ferida. Mas o cara tem que estar disposto. Claro, né? claro. E aí eu tenho certeza que o processo foi fantástico e eu saí um líder melhor. Então aquele cara quem está ainda achando que coach vai ter que dar pulinho, gritar na sala, não é esse processo. Eu achei que fosse, eu achei que ia ver ele pulando ali e mandando eu gritar. É um processo de autoconhecimento, é um processo de realmente que muda o rumo do líder, tá? Eu acho que essa é a melhor propaganda que eu posso dizer do processo que eu passei. Obrigado, Marcelo. E é um processo de responsabilização, né? É um processo de aprendizagem, é um processo de transformação. Né? Sou suspeito para falar, eu passei como coach, depois me apaixonei, estudei fora do Brasil, estudei no Brasil, sigo estudando, sigo me especializando. E, enfim, tem tido sido muito gratificante. Às vezes é uma regulagem fina. A maioria das vezes é. De coisas que a gente faz, nem se dá conta que faz, entendeu? E acha que... Eu tinha um problema mais ligado a que eu falo muita piada, brinco, mas não me dava conta que aquilo não era para todo mundo, né? E aí tu começa a pensar, e tu começa a te dar conta. Aí tu começa a te lembrar do olhar do que o cara deu para ti, entendeu? Porra, que idiota, entendeu? E é uma coisa simples. Realmente é regulagem fina, né? E eu acho que para alguém que está num processo de tomada de decisão de verdade, que essa tomada de decisão pode mudar o jogo dele, eu acho que investir num processo de coach é bacana. Acho que ajuda bastante. Meu irmão, obrigado mais uma vez, obrigado. Amanhã, então, meio-dia, aqui a gente tem outro BPROcast junto com Aranha, professor José Antônio Aranha, vai ser massa. Cara, obrigado, boa viagem e a gente se vê nas próximas, hein?
Quem até amanhã, no mesmo horário, entrar em contato comigo e dizer que me viu nessa live, ganha 50% de desconto no processo de coaching. Uhul! Feito, galera. Feito, galera. Obrigado. Valeu, Valeu. Abraço. Abraço. Falou.